Olá! No vídeo de hoje veremos sobre a vida dele, que é o mais conhecido dos reformadores. Conheça a história de Martinho Lutero, o homem que enfrentou a Igreja Católica e que pregou que não era através das indulgências que se alcançava a salvação, mas através da fé. Se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Desde criança Lutero recebeu ensinamentos cristãos dos pais. Quando tinha idade suficiente para compreender, foi ensinado a orar todas as noites de joelhos ao lado de seu pai, oportunidade em que este intercedia pela vida do filho. Filho de Hans Lutero e Margarete Lindemann, ele estudou nas escolas de Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach, pois seus pais queriam vê-lo como funcionário público para melhorar as condições financeiras da família. Em 1501, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt, onde se graduou no curso de filosofia. Atendendo aos pedidos da mãe, ele se matriculou no curso de direito, na mesma universidade. Tudo mudou na vida de Lutero em 1505. Enquanto caminhava por uma estrada em direção à casa dos pais, caiu uma grande tempestade com inúmeros raios cortando o céu. Uma descarga elétrica caiu perto dele. Temendo por sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana de que, caso a tempestade parasse, ele se tornaria um monge. Como se o céu atendesse ao seu pedido, a tempestade parou e Lutero cumpriu sua promessa ao ingressar na Ordem Agostiniana. Ao entrar na Ordem Agostiniana em Frankfurt, no dia 17 de julho de 1505, Lutero dedicou-se fielmente às orações, autoflagelação e meditações. Martinho Lutero teve uma nova experiência forte com Deus ao encontrar uma versão da Bíblia completa no monastério agostiniano. Nesse tempo os manuscritos da Bíblia eram tão raros que o sonho de consumo de Lutero era ter sua própria Bíblia, desejo que se realizou algum tempo depois. Quanto mais se dedicava à vida religiosa, mais sentia o peso dos seus pecados. O superior da ordem, Johann von Salptoctois, percebendo que Lutero precisava de mais trabalhos do que apenas ter uma vida contemplativa, pediu que ele iniciasse sua carreira acadêmica. Em 1507, Lutero foi ordenado padre e, no ano seguinte, começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Além disso, ele aprofundou os estudos sobre o grego e o hebraico para melhor compreender as palavras da Bíblia. No início do século XVI, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Como o projeto era enorme, os recursos financeiros também eram altos. Para atrair o maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar por serviços da igreja que, até então, eram oferecidos gratuitamente aos fiéis. As indulgências, isto é, a remissão dos pecados, começou a ser cobrada. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifícios e ter uma vida penitente, era preciso pagar pelo perdão dos pecados. Isso chamou a atenção de Lutero ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia enquanto a maioria da população estava na miséria. A alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Depois de ordenado padre, visitou Roma, onde viu o mercado de indulgências e a corrupção dos clérigos. Nessa viagem, teve uma experiência clarificante, estava subindo os degraus da Santa Sé de joelhos para receber indulgência do Papa, quando se lembrou de que o justo viverá por fé. Levantou-se envergonhado, sem terminar a tarefa, pois, em razão da sua leitura bíblica, sabia que o perdão dos pecados era recebido pela fé e concedido por Deus, e não por meio de penitências ou indulgências. Lutero pregava seus sermões em Wittenberg de forma aberta. Era hábito promover debates com a população a respeito de assuntos bíblicos. Os temas que seriam debatidos eram afixados na porta do castelo de Wittenberg para que todos os conhecessem previamente. Em 31 de outubro de 1517,
Martinho Lutero afixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg 95 teses em que ele questionava as práticas mundanas do clero católico, a avareza e o paganismo que, na visão dele, existiam dentro da igreja. As teses chamavam para uma disputa eclesiástica sobre elas. Rapidamente, elas se espalharam pela Alemanha sendo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Em menos de um mês já estavam em Roma. Esse ato deu início à reforma protestante ganhando mais e mais adeptos. Lutero não questionava abertamente a autoridade do Papa para conceder as indulgências, mas, a partir do momento em que as teses foram divulgadas, seu propósito inicial foi interpretado de acordo com o interesse de quem as divulgava. A Igreja, logo após Lutero afixar suas teses, nos primeiros dias, não tinha levado a sério o que pretendia o padre agostiniano. No entanto, como as ideias começaram a tornar-se conhecidas, o Papa Leão X designou o professor de teologia Silvestro Masolini para respondê-las em tese acadêmica. Sua doutrina, salvação pela fé, foi considerada desafiadora pelo clero católico, pois abordava assuntos considerados até então pertencentes somente ao papado. Contudo, esta foi plenamente espalhada, e suas inúmeras formas de divulgação não caíram no esquecimento, ao contrário, suas ideias foram levadas adiante a partir do século XVI, foram criadas as primeiras igrejas luteranas. Apesar do resultado, inicialmente o reformador não teve a pretensão de dividir o povo cristão, mas devido à proporção que suas 95 teses adquiriram, este fato foi inevitável. Ao publicar-se a réplica, Lutero respondeu ao teólogo, iniciando o debate sobre a autoridade do Sumo Pontífice. Como a controvérsia não tinha fim e os textos de Lutero, por causa da imprensa, eram divulgados rapidamente, o Papa excomungou em 3 de janeiro de 1521. Dieta de Worms. A Dieta de Worms era uma assembleia realizada no Sacro Império Germânico, na cidade de Worms, de caráter deliberativo, e suas decisões valiam para todo o Império. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta em 1521 e convocou Lutero para que, perante a Assembleia, renunciasse ou confirmasse suas ideias. Em 16 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta, e Johann Eck, assistente do arcebispo de Trier, pediu que ele verificasse se os livros ali expostos eram dele e para que ele confirmasse se acreditava no que neles estava escrito. Lutero pediu um tempo para pensar na resposta, o que lhe foi concedido. No dia seguinte, ele voltou à Assembleia e confirmou o que havia escrito. Os dias seguintes foram marcados por discussões sobre qual destino deveria ter Lutero. Enquanto isso, ele fugiu de Worms, e o imperador redigiu o Edito de Worms, em 25 de maio de 1521, considerando-o fugitivo e herege. Suas obras foram banidas do império. Antes, porém, que o dia da excomunhão chegasse, foi raptado em Wittenberg numa trama armada pelo príncipe da Saxonia para salvar-lhe a vida. Recluso no castelo de Wartburg, Lutero, erudito em grego e hebraico, investiu seu tempo em escrever livros e traduzir a Bíblia dos idiomas originais para o alemão. Ainda hoje, a tradução da Bíblia de Lutero é considerada como a principal na língua alemã. Sua versão da Bíblia foi a primeira a se beneficiar da imprensa e ter larga distribuição dentro da Alemanha. Como tradutor da Bíblia, Lutero poderia ter exigido participação nos lucros, no entanto, não o fez, deixando todo o valor para os tipógrafos. Com essa atitude, ele deixava evidente que seu sentimento era que as pessoas tivessem acesso às Escrituras Sagradas sem segundas intenções. Pouco tempo depois, Lutero deixou a vida monástica completamente, inclusive os votos de castidade, para casar-se com Catarina von Bora, ex-freira que havia estudado seus escritos e entendido que não era por meio da clausura em um convento que obteria o perdão dos pecados. Catarina era uma mulher virtuosa e companheira, responsável pela administração financeira da casa e até por negociar com editores a publicação dos livros de Lutero. Nessa fase, Martinho Lutero praticava o viver cristão de forma inovadora. Em família,
Promovia cultos domésticos e com a igreja, começou a prática do canto congregacional, em que todos os presentes cantam juntos. Compilou o primeiro inário e escreveu diversos hinos que se tornaram clássicos cristãos, como Castelo Forte, uma de suas canções mais conhecidas. Nessa fase da vida adulta, Lutero tinha costume de orar pela manhã ao menos por 2 horas. Ele dizia que, se não investisse esse tempo, Satanás ganharia a vitória sobre ele durante o dia. Lutero morreu de causas naturais em 18 de fevereiro de 1546. Até sua morte, Deus lhe foi fiel. Ele transformou a era por meio de seu contato genuíno com o Espírito de Deus e com as Escrituras. Algumas frases de Martinho Lutero. Deus não precisa de suas boas obras, mas seu vizinho precisa. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Os sentimentos vêm e vão, os sentimentos enganam, minha segurança é a palavra de Deus. É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. Somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. A verdadeira humildade não sabe que é humilde. Se soubesse, ficaria orgulhosa da contemplação de tão bela virtude. Paz, se possível. Verdade a todo custo. Obrigado por nos assistir e que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.